Quando eu estava crescendo e morava no subúrbio, sempre tive a intenção de me mudar para a cidade quando tivesse idade suficiente. Não aprendi a dirigir um carro e andava de trem e ônibus para todos os lugares que ia. Parecia não fazer sentido ter um carro e morar na cidade, quando tudo o que um carro faria era custar ainda mais dinheiro e dificuldades para estacionar e coisas do gênero. As coisas não eram muito boas em casa com meus pais. Eles eram do tipo que diziam coisas que faziam você realmente acreditar que eles queriam que os filhos saíssem de casa o mais rápido possível. Eles não me incentivavam a cursar a faculdade ou algo do gênero, e eu nunca fiz planos para isso. Minha vida basicamente me obrigou a sair de casa quando fui forçado a isso e, provavelmente, a trabalhar em um fast food ou no varejo por um longo tempo. Eu me formei um semestre mais cedo, simplesmente porque podia. Isso também significava que, como eu não estava indo para a faculdade, tinha que começar a procurar um lugar para morar. As provas finais do semestre terminavam em janeiro, então era quando eu começava a procurar. Eu morava fora de uma grande cidade do norte, portanto o inverno seria muito rigoroso e seria difícil procurar um lugar para morar na cidade. Eu tinha um emprego no subúrbio. Eu ia fazer o oposto do que a maioria das pessoas fazia. As pessoas tendiam a morar nos subúrbios e trabalhar na cidade. Mas eu tinha visto os locais de fast food e varejo na cidade e não tinha vontade de trabalhar lá. Portanto, eu queria morar lá, mas planejava manter meu emprego no subúrbio. Além disso, me locomover contra o fluxo na hora do rush nos trens seria uma experiência agradável. Logo de cara, achei muito difícil encontrar um lugar para morar. Eu tinha 18 anos e havia concluído o ensino médio sem histórico de crédito ou referências de vida. Não queria ter um colega de quarto. Queria encontrar um apartamento estúdio e morar sozinho. Isso tornou ainda mais difícil encontrar um lugar, mas continuei procurando um lugar. Eu tinha um compromisso para ver um estúdio em um prédio um pouco mais ao norte do que eu queria morar. O prédio também era muito antigo e ficava em uma parte não muito boa da cidade. Portanto, eu não tinha certeza se queria morar lá. No entanto, disse ao gerente do prédio que pensaria no assunto e que entraria em contato com ele. Naquele momento, já estava escuro lá fora. Estava muito, muito frio lá fora e tinha começado a nevar quando comecei a caminhar de volta para a estação de trem. Eu estava tentando economizar o máximo de dinheiro possível para a mudança, então não peguei um ônibus para a estação de trem. Seria uma caminhada um pouco longa, mas o frio e a neve não me incomodaram nem um pouco. Como eu estava bem ao norte da cidade e estava nevando muito lá fora naquele momento, não havia muitas pessoas por perto. Esse foi um dos motivos pelos quais considerei não querer me mudar para lá, porque eu queria estar perto de pessoas. Passei por baixo do túnel que ficava antes de chegar à estação de trem, e havia um cara encostado na parede lá embaixo. Quando ele me viu, percebi que ia me dizer alguma coisa, o que me deixou desconfortável. Eu não gostava quando pessoas que eu não conhecia na rua falavam comigo. Bem, achei que ele fosse pedir algum troco e eu teria lhe dado. Eu estava com a mão no bolso para pegar um pouco. Entretanto, o cara me perguntou se eu queria comprar drogas dele e fui pego de surpresa. Na época, eu não fumava nada, então fiz um comentário desajeitado, recusando a oferta. Parece que meu comentário desajeitado o ofendeu. Ele ficou com muita raiva de mim rapidamente e começou a me acusar de desrespeitá-lo. Tentei ignorá-lo e segui meu caminho, mas isso só fez com que ele ficasse ainda mais irritado comigo. Eu estava começando a ficar com medo e só queria ir até a estação de trem. O traficante exigiu que eu parasse e voltasse para ele. Eu realmente achava que a melhor coisa a fazer era ignorá-lo, mas estava muito enganado. Isso só o deixou mais irritado comigo. O cara me agarrou por trás, chocando-me e me empurrando contra a parede do túnel. Foi então que percebi que ele tinha uma faca com ele. Ele me segurou contra a parede com a faca, dizendo que eu o havia desrespeitado. Neguei que tivesse feito isso, dizendo-lhe que só queria chegar ao meu trem e voltar para casa porque estava muito frio lá fora. No entanto, isso não pareceu convencê-lo, e ele ficou seriamente irritado comigo. Não sei o que eu teria feito se, de repente, 3 pessoas virassem à esquina e estivessem passando por baixo do túnel. O traficante rapidamente escondeu a faca de volta em seu casaco e se afastou de mim. Na verdade, ele aproveitou o momento para partir em direção aos 3 homens,
Suponho que para tentar vender um pouco de drogas para eles ou algo assim. Eu sabia que tinham me jogado um salva-vidas e o aproveitei. Saí rapidamente do túnel e subi as escadas para a estação de trem. Entrei na pequena estação, que tinha um atendente, então eu tinha relativa certeza de que estaria seguro ali. Quando o trem chegou, o traficante de drogas estava na plataforma me observando. Pensei que ele também entraria no trem, mas ele não entrou. No entanto, ele me observou quando me sentei à janela e me mostrou sua faca enquanto o trem se afastava. Não é preciso dizer que não fiquei com aquele apartamento. Depois que meus pais se divorciaram, eu realmente não gostava de ficar com meu pai. Meu pai e minha mãe ainda moravam no mesmo bairro, embora não fossem muito próximos. Eu passava a maior parte do tempo com minha mãe, embora tivesse um quarto na casa de ambos. Meu pai ficou muito deprimido após o divórcio. Ele passava boa parte do tempo em que eu estava com ele bebendo e não prestava muita atenção em mim. Eu só passava um fim de semana ocasional na casa dele e somente quando ele insistia. E como eu estava passando o Natal com minha mãe, ele insistiu que eu passasse o fim de semana antes do Natal na casa dele. Então, meus pais combinaram isso. Na época, eu tinha 10 anos de idade. Acho que é importante saber disso para que você entenda algumas das decisões que tomo nesta história. O dia estava péssimo desde que voltei da escola para a casa de meu pai. Estava nevando muito forte o dia todo. Então, ao caminhar até a casa, meus pés ficaram bastante encharcados por causa da neve. Quando cheguei à casa do meu pai, ele já tinha começado a beber. Portanto, a noite não estava indo muito bem. A única coisa de que eu gostava era o fato de que estava nevando lá fora. Então me sentei na janela, tomando chocolate quente e vendo a neve cair. Bem, meu pai bebeu tanto que acabou adormecendo em sua poltrona. Isso não era incomum, mas tornou a noite tão ruim quanto qualquer outra. Eu tinha apenas 10 anos e realmente não sabia o que fazer estando em casa basicamente sozinho. Não era a primeira vez que eu tinha que cuidar completamente de mim, mas não me importava muito com isso. Parecia que eu estava perdendo meu tempo e minha noite na casa dele. Foi então que tive a brilhante ideia de caminhar até a casa da minha mãe. Eu já havia feito isso antes e era uma caminhada um pouco longa. Eu também não deveria estar na rua tão tarde da noite. Também pensei que minha mãe poderia estar dormindo ou fora de casa, mas eu não suportaria passar mais tempo nesta casa com meu pai desmaiado. Eu me agasalhei o melhor que pude com o que tinha em casa. E então saí para a neve. Realmente estava nevando muito, e a neve estava se acumulando no chão. Isso tornou a caminhada até lá muito mais difícil do que a caminhada da escola. Mas eu estava determinado a voltar para a casa da minha mãe. Eu estava andando bem devagar pela neve. Ao passar por cada poste de luz, eu via como a neve estava caindo forte e pesada. Algumas vezes, senti que deveria dar meia volta e voltar para a casa do meu pai, mas achei que não haveria problema quando finalmente chegasse em casa. Eu já estava na metade do caminho quando algo aconteceu. Uma porta se abriu e um homem mais velho apareceu na varanda. Ele começou a conversar comigo, perguntando se eu queria entrar em sua casa para me aquecer. Ele disse que estava muito frio e úmido lá fora, e que se eu entrasse em sua casa, ele poderia ligar para o meu pai para que ele viesse me buscar. Eu acenei para ele dizendo que estava bem. Eu só estava tentando chegar em casa e poderia chegar lá sozinho. Foi então que ele começou a me oferecer coisas como chocolate quente e fudge se eu entrasse em casa. Ele estava me deixando desconfortável porque eu não deveria falar com adultos que não conhecia. Eu queria poder andar mais rápido, mas para isso teria de ir para a rua e isso também não era permitido. Eu queria me afastar dele porque não me sentia bem com ele falando comigo. Eu não gostava de conversar com estranhos. Quando tentei continuar, notei-o pelo canto do olho. O homem começou a descer rapidamente pela calçada da frente, vindo direto na minha direção. Não achei muito importante, mas fiquei muito assustado quando ele me agarrou pelo braço. Ele começou a tentar me puxar em direção à calçada da frente, e eu sabia que ele estava tentando me levar para dentro de sua casa. Eu estava apavorado e me esforcei ao máximo para me afastar dele. Comecei a gritar e a pedir que ele me soltasse, mas o cara estava me arrastando, e como era muito maior do que eu, estava ganhando.
Não havia dúvida de que ele conseguiria me levar para sua casa. No entanto, tive muita sorte, pois um limpa-neve estava descendo a rua naquele momento. Isso chamou a atenção do homem que estava me arrastando. Consegui usar o gelo da calçada para desequilibrá-lo e fazê-lo cair de bunda no chão. Em seguida, pulei sobre o banco de neve que separava a calçada da rua e entrei na frente do limpa-neve. O homem que havia me agarrado se levantou e começou a correr de volta para a casa. O limpa-neve parou e um homem grande saiu da cabine. Corri até ele e disse-lhe que o homem daquela casa havia tentado me sequestrar e que ele poderia me ajudar. O motorista me deixou entrar em seu caminhão e usou seu telefone para chamar a polícia. Ele esperou em frente à casa até que eles chegassem, o que demorou um pouco. Mas quando eles chegaram, foram até a casa e confrontaram o homem. Ele foi preso por tentar me sequestrar. A polícia então me levou para a casa da minha mãe. Em primeiro lugar, tive alguns problemas por ter tentado fazer a caminhada. Na maior parte, meus pais ficaram felizes por nada de ruim ter acontecido comigo. Esse foi sem dúvida o maior perigo do qual já passei. Eu tinha um amigo chamado Dan, que era muito parecido comigo. Ele era um cara meio sombrio, usava preto o tempo todo, mantinha seu apartamento escuro o tempo todo e tendia a passar a maior parte do tempo sozinho. Na verdade, não me lembro como nós dois começamos a conversar e acabamos nos tornando amigos, porque não éramos do tipo sociável. Mas, seja como for, nos tornamos bons amigos. Embora tivéssemos idades próximas, Dan não havia passado por tantas coisas na vida quanto eu. Eu tinha tido relacionamentos, tanto bons quanto ruins. Ele realmente passou a maior parte do tempo sozinho. Acho que talvez tenhamos nos conhecido em um site de relacionamentos ou algo assim, e decidido ser amigos. Ele conheceu alguém no site talvez uns 6 meses depois que nós dois nos tornamos amigos e ficou realmente apaixonado por ela. No entanto, seu amor recém-descoberto era bastante óbvio para mim. Para começar, eles moravam em estados diferentes. Sempre que Dan tentava encontrar uma maneira de ficarem juntos, nunca dava certo. Era realmente um monte de drama, e eu não podia dizer a Dan o que pensava, porque sabia que ele ficaria furioso comigo. De qualquer forma, o dia em que tudo chegou ao ápice foi o dia em que houve uma nevasca. Meu trabalho fechou bem no início da tarde e cancelou o trabalho do dia seguinte por causa dos metros de neve que eram esperados. Assim, dirigi por uma grande quantidade de neve pesada para chegar em casa e planejava não sair de casa por alguns dias. Já era bem tarde da noite, por volta das 11 da noite, quando recebi uma ligação do Dan. Eu não tinha ouvido falar muito dele ultimamente, porque ele estava muito envolvido com sua namorada. Ele estava muito angustiado ao telefone e eu mal conseguia entender o que ele estava falando. No entanto, ele continuava me pedindo para ir até a casa dele porque não confiava em ficar sozinho. Eu definitivamente não queria sair para a nevasca, mas é claro que não tinha problema em fazer isso por um amigo. Foi difícil chegar à casa de Dan. A neve estava caindo ainda mais forte do que antes e era difícil enxergar qualquer coisa. Ele não morava muito longe de mim, mas demorei quase até a meia-noite para chegar à sua casa. Quando cheguei lá, as coisas começaram a fazer muito mais sentido. A pessoa por quem ele supostamente estava apaixonado vinha fazendo alguns jogos doentios com ele, embora Dan não conseguisse ver as coisas dessa forma. A pessoa deveria ter vindo de carro para visitar Dan no fim de semana, mas alegou que havia percorrido metade do caminho e não conseguiu mais dirigir. Chegaram ao ponto de dizer a ele que iriam se matar no carro, porque estavam muito chateados por não terem conseguido terminar a viagem para vê-lo. Dan se ofereceu para ir e procurá-la e buscá-la, mas ela acabou desligando e parando de atender o telefone. Então, Dan e eu estávamos como sempre, no escuro, em seu apartamento. E havia uma energia negativa extremamente forte no ar. Eu estava fazendo tudo o que podia fazer como amigo para tentar consolar meu amigo, apesar de todo o mau humor que o cercava. Por fim, embora tenha sido difícil, consegui fazer com que Dan se acalmasse o suficiente para que ele cochilasse por um tempo. Eu estava deitado em sua cama cuidando dele quando ele adormeceu. Quando isso aconteceu, fiquei deitado no escuro, olhando para a neve que caía lá fora. Eu não era do tipo que costumava adormecer na cama de outra pessoa,
mas tinha que estar lá para o meu amigo. Então, fiquei ali deitado, observando a neve enquanto ele dormia ao meu lado. Pensei ter ouvido algo em outra parte do apartamento. A princípio, não achei que fosse nada. Entretanto, enquanto eu estava deitado, várias coisas aconteceram ao mesmo tempo que realmente me aterrorizaram mais do que eu jamais havia me assustado antes. De repente, uma luz no corredor do lado de fora do quarto de Dan se acendeu. Imediatamente olhei para lá pela janela. Virei a cabeça bem a tempo de ver a sombra de alguém passando pela porta que dava para a sala de estar do apartamento. Não tenho certeza de quanto tempo fiquei ali, congelado de terror. Alguém havia invadido o apartamento de Dan, mas eu não conseguia entender como isso havia acontecido. E também não sabia como lidar com o problema. Dan acordou e estava grogue, perguntando-me se eu havia acendido a luz. Eu lhe disse que não, e que tinha ficado na cama o tempo todo. Achei que havia alguém no apartamento e que eu iria dar uma olhada. A luz se apagou de repente. Não tenho certeza se foi por causa de tudo o que Dan havia passado naquela noite, mas ele decidiu logo resolver o problema. Ele se levantou, saiu do quarto e acendeu a luz do corredor. Depois, foi para a sala de estar e ficou fora por um tempo. Eu estava respirando pesadamente enquanto esperava que algo acontecesse em seguida. Esperava ouvir algum sinal de luta ou algum tipo de violência. No entanto, não ouvi absolutamente nada. Mas a espera foi estressante. Finalmente, Dan voltou para o quarto. Ele apagou a luz do corredor, entrou no quarto e se sentou na cama. Depois de um momento, ele me disse que não só não havia ninguém na casa, mas que o ferrolho da porta estava trancado. Isso significava que, se alguém estivesse no apartamento, não poderia ter simplesmente saído, pois não poderia trancar o ferrolho depois de sair. Acho que se Dan não tivesse visto a luz se apagar depois que acordou, ele poderia ter pensado que eu havia acendido a luz. Mas ele viu a luz se apagando e ficou tão confuso quanto eu no início. Entretanto, depois que nos permitimos algum tempo para processar o ocorrido, e depois que Dan percebeu que sua namorada estava brincando com ele o tempo todo, ele reconheceu que havia muita energia negativa em seu apartamento naquela noite. Então, ele pensou que talvez essa negatividade tivesse se manifestado em algo sobrenatural. Não sei como me sinto com relação a isso. Quero dizer, eu vi a sombra de alguém entrando na sala de estar. Eu tinha certeza de que alguém deveria ter estado naquele apartamento naquela noite. Cheguei a me perguntar se, de alguma forma, a pessoa poderia ter saído pela varanda. No entanto, não havia pegadas nem nada na neve. Nenhum de nós tinha qualquer ideia real do que testemunhamos naquela noite. Mas seja o que for, foi incrivelmente assustador para nós dois. Para dar um pouco de contexto, sou um garoto de 16 anos e vou para Utah todos os verões para participar de uma competição de tambores, que geralmente dura o verão inteiro. Se você não conhece o Drum Corps, em resumo, é basicamente uma banda profissional de marcha. Ficamos em um campus universitário e tínhamos dias livres todos os domingos para conhecer as pessoas do grupo e apenas relaxar por um dia antes de ensaiar na semana seguinte. Isso aconteceu no verão passado. Nesse domingo à noite em particular, minha sessão queria observar as estrelas, já que não havia mais nada para fazer no meio do nada em Utah. As pessoas recomendaram que fôssemos ao campo de softball, que ficava a uma pequena caminhada de distância de onde estávamos hospedados. Todos concordamos em ir até lá naquela noite e planejamos chegar por volta das 9h30. No entanto, eu e outra pessoa do meu quarto nos oferecemos para pegar um lanche, já que planejávamos ficar lá por algumas horas. Começamos a caminhar até o posto de gasolina mais próximo para comprar batatas fritas e refrigerante para o restante do grupo. Na metade do caminho, notamos um estranho caminhão branco com as luzes acesas estacionado ao lado da calçada. Estava muito escuro para ver o motorista, mas não achamos nada demais, embora fosse um pouco incomum àquela hora. Pegamos as batatas fritas e os refrigerantes e começamos a nos dirigir para o campo de softball. Era uma boa caminhada desde o posto de gasolina, então estávamos preparados para andar por pelo menos meia hora. Quando ainda não estávamos na metade do caminho, vimos o mesmo caminhão novamente, só que dessa vez ele estava estacionado no lado oposto da rua, com as luzes ainda acesas.
Foi então que começamos a suspeitar que ele estava nos seguindo. Começamos a acelerar o passo. Caminhamos por um tempo e nos viramos para ver se ele ainda estava nos seguindo, mas não o víamos em lugar nenhum. Então começamos a rir de nós mesmos por estarmos tão preocupados quando provavelmente não era nada. Estávamos na metade do caminho quando estávamos prestes a passar por um campanário ao lado de um estacionamento. Foi então que vimos os faróis novamente, mas dessa vez ele estava dirigindo bem rápido em direção à calçada. Eu e meu amigo não sabíamos o que fazer, então ficamos olhando para ele até que ele entrou na calçada e quase bateu na torre do sino. Nesse momento, começamos a correr, mas o caminhão não estava muito atrás. Pegamos um atalho para outro lado da calçada, onde tínhamos certeza de que o caminhão não conseguiria chegar. Corremos o resto do caminho de volta para o campo de softball, sem sequer olhar para trás. Quando chegamos lá, contamos para as outras pessoas da nossa seção, e elas contaram para a equipe na manhã seguinte, mas nada foi realmente feito, pois a única prova de que o caminhão estava na calçada eram as marcas de pneus. Ainda não sei o que ele queria de nós, ou se eu estava apenas exagerando. Será que ele nos confundiu com alguém? Será que ele apenas queria nos assustar? De qualquer forma, ser perseguido por um caminhão a toda velocidade, em cima da calçada, não foi uma experiência muito agradável. Nunca mais vi aquele caminhão branco, e espero nunca mais ter que vê-lo. Em 2013, eu tinha acabado de começar a faculdade e, após o primeiro período letivo, tive que sair e encontrar um estágio para poder progredir. Mas na época, era quase impossível conseguir um. Então, enquanto procurava, decidi aceitar outro emprego só para garantir que tivéssemos comida na mesa. Depois de procurar por um tempo, descobri que um amigo da família da minha noiva tinha sua própria empresa de ônibus para deficientes, um tipo de serviço de táxi para cadeirantes ou pessoas com outros tipos de deficiência. E ele precisava de alguém para cobrir o turno da noite, pois era um ônibus que precisava ficar de plantão pelo menos 22 horas por dia. O trabalho era bem básico: pegar e deixar as pessoas nos locais onde precisavam ir, e às vezes usar uma máquina para levar cadeiras de rodas para cima ou para baixo em algumas escadas. E quando não havia viagens, eu dirigia até uma área designada e fazia qualquer coisa enquanto esperava. Encontrei rapidamente uma parada de caminhões na área onde eu podia estacionar e dormir um pouco enquanto esperava. Havia um posto de gasolina onde eu podia comprar café nas primeiras horas do turno. E do outro lado do estacionamento do posto de gasolina, no lado oposto da parada de caminhões, havia um restaurante velho com um motel conectado a ele. Para não incomodar os caminhoneiros que estavam dormindo, se eu tivesse uma viagem no meio da noite, geralmente estacionava do lado do restaurante. Depois de estacionar ali todas as noites por algum tempo, notei que um quarto em particular tinha muitas pessoas entrando e saindo. No começo, não achei nada demais, mas uma noite, no final do verão, enquanto eu estava meio adormecido com as janelas ligeiramente abertas, de repente ouvi gritos vindos do motel, e um cara saiu correndo do quarto e começou a correr, e alguns segundos depois, um cara grande veio correndo atrás dele com algo na mão. Não passou muito tempo e meu telefone tocou. Eu tinha uma viagem de 1 hora de distância, então liguei o ônibus e estava saindo do estacionamento quando vi o grandalhão virando a esquina. No dia seguinte, só consegui voltar às 2 ou 3 da manhã. Quando cheguei ao estacionamento, a área onde eu costumava estacionar tinha pedras do tamanho de um punho espalhadas por todo o lugar. Havia uma pessoa dentro de um carro me observando ali do lado. Pensei que fosse apenas um idiota que percebeu que eu estava dormindo por lá e achou engraçado tentar me assustar. Então pulei do ônibus para xingá-lo, mas, em vez de ir embora ou parar, o motorista me mostrou o dedo do meio. E então, eu liguei os pontos. Não querendo parecer um covarde, fiquei parado e olhei para o carro. Não que eu pudesse realmente ver alguma coisa com os faróis altos quase me cegando, e, depois do que pareceu um longo tempo, mas não deve ter sido mais do que 30 segundos, o carro partiu. Depois disso, decidi estacionar perto dos caminhões dali em diante. Passou-se mais ou menos 1 mês, e nada havia acontecido desde o episódio do carro, e achei que nada mais aconteceria,
se eu continuasse estacionando perto dos caminhões. Então, certa noite, tive um longo turno de 12 horas em um domingo e não tive tempo de jantar antes do trabalho naquele dia. E durante a primeira metade do meu turno, tive viagens consecutivas sem tempo para comer. Quando consegui um intervalo, estacionei rapidamente no final da parada de caminhões quase vazia e me preparei para comer meu jantar, agora muito tarde, que minha noiva preparou para mim. Eu queria assistir a TV no meu celular enquanto comia. Então me sentei de costas para a porta do lado do motorista e me acomodei. Enquanto eu estava sentado lá rolando o Netflix no meu celular, de repente senti o ônibus balançar e ouvi o barulho da maçaneta da porta atrás de mim voltar à posição inicial. Eu me virei rapidamente e vi um cara com um capuz na cabeça se agachando e se deitando no chão e rastejando para baixo do ônibus com uma faca de cozinha enorme na mão direita. Ele ainda estava embaixo do ônibus e eu com certeza não iria pular dessa vez, já que a faca deixava bem claras as suas intenções. Liguei o motor, liguei os refletores na parte de trás do ônibus e olhei em volta para ver se ele tinha se assustado, e para minha sorte tinha funcionado, pois eu o vi sair correndo para uma área arborizada no final da parada de caminhões. Nunca mais estacionei naquela parada de caminhões depois daquela noite, e me certifiquei de que todas as portas estivessem trancadas sempre que eu estivesse estacionado. Antes de mais nada, gostaria de dizer que conheci muitos motoristas de caminhão em minha vida, e a maioria deles foi agradável, embora um pouco solitários. Entretanto, como em qualquer grupo de pessoas, há exceções. Há alguns meses, eu estava voltando para a escola depois de visitar meus pais. São cerca de 2 horas de viagem, então geralmente me mantenho entretida com música. Eu, uma mulher de 21 anos e 1,70 de altura, dirigia a velha caminhonete do meu pai, sozinha na faixa mais à esquerda de uma rodovia de 3 pistas, curtindo a música no rádio. De repente, noto um caminhão que vai exatamente na mesma velocidade que eu na faixa da direita. Envergonhada por ter sido pego no modo idiota, parei de cantar e dançar e tentei acelerar para que ele não pudesse mais me ver. Ele igualou minha velocidade, o que me irritou um pouco. Então olhei para o motorista, esperando ver um babaca irritado. Para minha surpresa, ele estava sorrindo e acenando. Sem jeito, dei uma risadinha e acenei de volta. Grande erro. Ele passou para a pista do meio para ficar mais perto de mim e agora não para de sorrir e acenar. No início, me fiz de boazinha, acenando de volta um pouco, porque um caminhão é maior do que uma caminhonete minúscula. Mas meu foco principal era sair do campo de visão desse cara com segurança. Tentei acelerar o máximo que minha caminhonete permitia, 140 por hora, e diminuir a velocidade o mais rápido possível, sem colocar em risco quem estava atrás de mim. Mas ele simplesmente igualava minha velocidade. Não importava o que acontecesse. Se houvesse alguém vindo em sua pista, ele se movia para a direita no último segundo possível e passava por ele antes que eu pudesse diminuir a velocidade e ficar atrás dele. Ele tem muito mais prática com manobras imprudentes do que eu, por isso me encurralou e está usando outros carros para ajudá-lo. O tempo todo, ele está sorrindo para mim. O tempo todo, ele está sorrindo, acenando, por algum motivo que ainda desconheço, e perdendo rapidamente qualquer charme que já teve. Como isso continuou por cerca de 8 quilômetros, fiquei preocupada e liguei para a polícia. Dei a eles uma descrição do caminhão. Era caminhão de carga branco, cabine preta com o logotipo de alguma empresa da Pensilvânia, e do motorista, homem bronzeado, careca e de meia idade, com uma camiseta azul suja. Eles me aconselharam a parar no acostamento de emergência à esquerda, mas eu nunca tinha feito isso e parecia muito estreito, então não me senti confortável. A essa altura, ele estava ultrapassando outra pessoa na faixa do meio, e eu finalmente tive a chance de reduzir a velocidade e passar 2 faixas para a faixa mais à direita. Comecei a acelerar para que ele não me pegasse novamente, e a operadora me disse para ir até o posto de gasolina mais próximo, 8 quilômetros de distância. Ela disse que ele provavelmente não me seguiria, então eu poderia parar lá por alguns minutos antes de voltar para a rodovia, e que se ele me seguisse para ligar novamente, então ela desligou. Agora ele ainda está sorrindo para mim com um sorriso assustador
e cada vez mais pervertido, enquanto eu evito contato visual. A praça de serviços fica a 400 metros e não estou usando nenhum sinal de mudança de direção, mas acho que ele sabia o que eu estava fazendo porque freou forte e entrou atrás de mim no último segundo para se juntar a mim na saída para a praça de serviços. Depois de fazer meu coração voltar a funcionar após o susto que acabei de ter, liguei novamente para a polícia. Agora, a maneira como essa praça de serviços estava configurada era que os caminhões tinham de usar uma faixa separada que serpenteava à direita da praça e que levava a um estacionamento atrás da praça apenas para caminhões grandes. O restante de nós usava uma pista menor para estacionar imediatamente em frente à praça. Estacionei e, enquanto explicava ao novo operador o que estava acontecendo, observei o caminhão contornar seu caminho enquanto o motorista me olhava sorrindo. Fiquei apavorada. Ele sabia onde eu havia estacionado. Sabia onde me encontrar se eu ficasse ali. Pensei que talvez pudesse ter pisado fundo para voltar à rodovia, mas tive medo de que ele me visse e me seguisse novamente. Então, dirigi até um posto de gasolina à esquerda da praça, que tem vista para o estacionamento de caminhões, esperando que ele não me encontrasse até a polícia chegar. A telefonista me transfere para a mulher que estava me ajudando antes. Ela me informa que enviaram 2 carros de polícia, mas não sabe me dizer quanto tempo demorariam. Vejo que o caminhoneiro saiu de seu caminhão e está vindo em minha direção. Embora minhas janelas estejam fechadas e as portas trancadas, estou em pânico ao telefone com a telefonista. Ela me diz que a polícia deve chegar logo e que eu devo estar segura lá. Portanto, devo ficar calma enquanto a mantenho informada. Eu queria pelo menos voltar para o estacionamento em que estava antes, mas é uma entrada de mão única para o posto de gasolina, então não pude. Olhei para o caminhoneiro e mostrei-lhe meu telefone quando ele se aproximou. Ele finalmente parou de sorrir e deu a entender que estava entrando na praça de serviços. Olhei pelo espelho retrovisor do lado direito e o encontrei escondido atrás de um grande pilar branco em frente à praça, olhando para mim. Mais uma vez, me assustei e perguntei à telefonista onde estava a polícia e se eu poderia ir embora porque ele estava sendo muito assustador. Ela me disse para ficar parada e calma novamente, pois eles devem chegar a qualquer momento. Então ele sai do esconderijo e começa a andar em direção à minha caminhonete. Eu a coloco em marcha, por precaução, e digo à operadora o que ele está fazendo. Recuso-me a fazer contato visual com ele, mas fico observando os espelhos retrovisores para ter certeza de que sei onde ele está. O sorriso voltou e ele começou a andar em círculos ao redor da minha caminhonete, olhando para ela como se estivesse procurando uma maneira de entrar. Eu não aguentava mais. Esperei até que ele voltasse para trás de mim. Pisei fundo e disse à telefonista que não esperaria nem mais um segundo pela polícia. Ela se desculpou e me disse que a polícia procuraria o homem e falaria com ele se o encontrasse, e que eu deveria me concentrar em voltar para casa em segurança enquanto ficava de olho nele. Não sei se eles fizeram isso ou não, mas sei que nada disso teria acontecido se não estivesse sozinha. Duvido que eu tenha sido a única pessoa que esse cara já importunou, ou se ele já conseguiu fazer coisas piores. Tenha paciência comigo, pois sei que isso parece loucura e tenho pensado em contar, mas agora sinto que tenho que contar e acho que não há uma única pessoa em minha vida para quem eu possa contar isso sem parecer um completo maluco psicopata no final. Sou mulher e tinha 25 anos quando essa história aconteceu. Para uma introdução obrigatória antes da parte principal, como você deve ter adivinhado, eu fumo. Fumei por um tempo, principalmente para uso recreativo, mas também em parte porque tenho insônia e isso me ajuda. A única desvantagem é que me deixava um pouco paranoica, o que nunca foi um problema depois de começar a usar um vaporizador. Embora a experiência com o vaporizador tenha sido muito melhor e mais fácil, também comecei a ficar muito mais paranoica, a ponto de achar que havia mais alguém morando na minha casa, e até escondi estrategicamente várias facas de cozinha na minha casa para o caso de uma invasão, concluiu minha mente viciada em fumo. Bem, eu estava fraca, tinha me tornado dependente dela e não conseguia parar. Então, tive que comprar substitutos para usar na cozinha,
porque eu estava muito alta naqueles dias e, portanto, muito paranoica, e decidi deixar as facas escondidas por aí. Sim, eu sei, não se preocupe, fica mais louco. Comprei mais 4 facas e uma faca grande para cortar com uma cobertura de borracha laranja na lâmina, o que é importante para mais tarde, pois depois de desempacotar meus itens em casa, tive uma compulsão estranha e, em vez de guardar a faca laranja, coloquei-a na minha bolsa. Depois de algum tempo, a faca passou a se sentir em casa, no fundo da minha bolsa, da mesma forma que os recibos, lenços de papel ou tampões soltos que eu tinha lá dentro, apenas acrescentando mais lixo à minha bolsa, que eu nunca questionava. Agora vamos à parte realmente maluca da história. Um dia, eu havia terminado meu turno de trabalho e saí para fumar minha dose antes de voltar para casa. Então, coloquei um colírio e fui pegar minhas coisas, mas antes que pudesse sair, meu gerente me disse que meu colega de trabalho havia faltado à limpeza e que eu tinha que ficar para substituí-lo e fazer o fechamento. Antes que me odeiem por fumar no trabalho, meu turno já havia terminado e era uma sexta-feira. Não é preciso dizer que eu não estava com a mentalidade certa para discutir e demorei muito mais do que deveria para limpar e trancar, principalmente porque meu gerente também me abandonou e eu ficava me distraindo. Quando saí, já era bem tarde. Eu estava mais sóbria, embora não muito, e fiz a péssima escolha de ir para casa a pé por uns 10 ou 15 minutos, em vez de pagar por uma carona, e a escolha ainda pior de fumar um pouco antes de sair. As ruas estavam muito mais silenciosas à medida que eu me afastava do trabalho, e a paranoia começou a se instalar. Eu olhava muito ao redor, e foi quando o notei. Havia um homem do outro lado da rua que tinha virado a esquina. Ele estava vestido com roupas escuras, com uma jaqueta grande e um boné, apesar de estar escuro. A essa altura, eu já estava com os nervos à flor da pele, e toda a minha energia paranoica estava hiperfocada nele, de modo que, quando ele atravessou a rua e passou por trás de mim, fiquei instantaneamente nervosa. Eu não conseguia relaxar com ele atrás de mim, pois tinha um pressentimento terrível, então atravessei para andar do outro lado da rua. Agora você pode imaginar meu horror quando, em vez de ficar do lado dele, ele atravessou comigo. Meu cérebro imediatamente deu sinal de alerta, mas eu não tinha certeza se não estava imaginando coisas em meu estado semi-alta. Então, o que eu fiz? Atravessei a rua novamente como uma idiota, e em seguida, comecei a perder a cabeça silenciosamente quando ele me seguiu. Entrei em pânico, sabendo que provavelmente tinha revelado que sabia que ele estava me seguindo, que não havia ninguém por perto para me ajudar, que eu estava sozinha em uma rua escura, com esse cretino que queria sabe-se lá o que de mim, e que eu estava desarmada. Só que você não está. O pensamento veio à minha cabeça, e eu me lembrei de que tinha aquela grande faca laranja na minha bolsa. Minha bolsa estava enrolada sobre o ombro, na minha frente, de modo que ele não podia me ver abrindo-a e remexendo trêmula na faca. Não consigo descrever a pequena onda de alívio que senti quando a tive na mão, ainda mais quando tirei a capa e ela brilhou para mim. Quando olhei para trás, o homem estava muito mais perto e caminhava rapidamente em minha direção. Ele parecia muito magro e achei que não conseguiria correr mais do que ele. Então, em vez disso, virei-me para encará-lo no que foi o momento mais estúpido e corajoso de minha vida. Ele pareceu surpreso com isso, mas somente quando viu a faca em minha mão é que parou de se aproximar de mim. Nós dois ficamos ali parados, olhando um para o outro. Eu não conseguia ver seu rosto por causa da sombra que o boné projetava, então não tinha ideia do que ele estava pensando. Eu estava uma confusão mal resolvida, mas sentia a mais estranha confiança irradiando da grande faca em minha mão, enquanto as mãos dele estavam vazias. Eu estava rígida e apavorada, mas meu corpo começou a se mover por conta própria e comecei a caminhar em sua direção, olhando diretamente para ele. Esse pequeno movimento deve ter desencadeado algum instinto de predador em meu cérebro primitivo, porque de repente meu instinto gritou para que eu corresse até ele, e foi o que fiz. Comecei a correr em sua direção, e ele quase caiu de pé ao se virar. Cheguei tão perto dele que poderia ter tocado a parte de trás de seu casaco. Mas, em vez disso,
Golpeei para baixo com a faca que eu nem me lembrava de ter levantado. Ela deslizou pelo tecido, mas se prendeu na bainha por apenas 1 segundo e teria caído de minha mão se não fosse por meu aperto mortal. Ele deve ter sentido isso porque, no segundo seguinte, estava correndo pela calçada como um homem que realmente corria para salvar sua vida, e eu, por algum motivo, corri atrás dele. Ele me superou com muita facilidade, mas eu não parei, e quando ele cometeu o erro de olhar para trás com o que imagino ter sido uma expressão horrorizada, tropeçou um pouco. Acho que ele pode ter torcido o tornozelo ou algo assim, porque de repente estava muito mais lento e com uma corrida estranha. Havia tanta adrenalina correndo por mim que eu não tinha mais medo. Me sentia tão viva que até sentia um tipo de prazer sádico ao vê-lo se debatendo para fugir de mim. Acho que cheguei a rir alto. Tudo parou quando meu cérebro finalmente me perguntou: o que você vai fazer se pegá-lo? Esse pensamento me fez parar imediatamente e parei de correr atrás dele, observando-o correr e desaparecer em uma curva enquanto eu ofegava. Eu estava curvada, com as mãos nos joelhos, tentando recuperar o fôlego e entender o que diabos tinha acabado de acontecer. Será que eu ainda estava tão alta que só imaginei aquilo? Será que realmente corri atrás de um homem com uma faca? O que eu teria feito se o tivesse alcançado? A adrenalina rapidamente se transformou em puro pânico e descrença. Comecei a tremer como uma folha e percebi que ainda estava segurando a faca. Joguei-a em minha bolsa, virei-me e comecei a correr novamente. Corri até meus pulmões queimarem e todo o meu corpo doer. Depois corri e andei dolorosamente até finalmente chegar em casa. Trancando a porta atrás de mim, arrastei-me até a cozinha, tirei água da geladeira e desabei no chão frio. Eu estava tremendo tanto que a maior parte da água foi parar no meu rosto, nas minhas roupas e em todos os lugares. Talvez eu também tenha chorado um pouco. Depois de ficar ali sentado, sabe-se lá por quanto tempo, minha mente repetindo a cena na minha cabeça e todas as maneiras terríveis que poderiam ter dado errado, finalmente cheguei a uma conclusão: que eu tinha muita sorte de ter conseguido chegar em casa e que iria parar de fumar, já que não tinha nenhum controle sobre mim mesma. É claro que minha paranoia me fez notá-lo mais cedo e me preparou com uma faca, mas caramba, se isso me tornou um alvo fácil, poderia ter sido muito, muito, muito pior. Foi minha má tomada de decisão quando estava drogada que me fez pensar que era uma boa ideia voltar para casa tão tarde também. Finalmente, saí do chão, fui para o meu quarto e joguei meu estoque de vape no vaso sanitário. Voltei para a cozinha e tirei a faca da minha bolsa. Ela tinha se mexido quando corri e rasgado um pouco o interior da minha bolsa. Pensei em jogá-la fora, mas, depois que ela salvou minha vida, isso me pareceu cruel. Então coloquei a capa laranja nela e a deixei sobre a bancada antes de tomar um banho de 1 hora, chorando muito mais, e depois me arrastei para a cama. Então, basicamente, essa é uma história maluca sobre como parei de fumar e me aterrorizei por meses depois. Mas agora, quando olho para trás, por mais terrível que tenha sido para mim, posso rir um pouco e esperar que tenha sido ainda pior para o maldito assustador. Espero que a imagem de mim correndo atrás dele com uma faca o assuste até hoje. Ah, e eu ainda tenho a faca de cozinha laranja em uma das minhas bolsas. Isso aconteceu há pouco mais de 2 anos, e eu queria publicá-lo em algum lugar, só para relembrar um dia e nunca esquecer a lição que aprendi. Era 2016 e eu tinha acabado de começar um novo emprego em um motel, com salário baixo, mas eu precisava de um trabalho de escritório. Um dos meus amigos, Michael, me conseguiu esse emprego e durante alguns dias fiz um treinamento com o proprietário pela manhã. Durante 2 noites, Michael me treinou e nosso trabalho era o turno das 11 da noite às 7 da manhã. Nada de empolgante, apenas fazer o check-in dos hóspedes e cuidar da papelada. Meu chefe, o proprietário, saiu de férias com a esposa por 1 semana. Portanto, foi minha primeira noite sozinha no turno da noite. Havia um monitor com câmeras de segurança ao redor da propriedade do motel e grandes janelas de vidro em todo o prédio de escritórios com uma porta de vidro.
Não haviam janelas escurecidas como na maioria dos motéis. Era bem tarde da noite, por volta da 1 da manhã, e eu estava fazendo meu trabalho normal de check-in, quando um homem entrou e perguntou se havia algum quarto disponível. Normalmente, se alguém é suspeito, meu chefe me manda mentir e dizer que não, mas ele parecia normal no momento. Sem hesitar, eu disse, sim, claro, só para um? E ele respondeu que sim. Então comecei a criar a reserva no computador, quando percebi que ele começou a bater no ar e a fazer barulhos de cuspe, como se estivesse sendo cercado por moscas. Tentei ignorar o fato, pois na minha opinião, não era da minha conta. Então, tentei encaminhá-lo para o quarto o mais rápido possível. Entrego-lhe a chave e ele segue seu caminho. Naquele momento, eu poderia ser descrito como muito tímida, pois tinha muita coisa acontecendo em minha vida pessoal. Por isso, espero que todos possam entender minha reação ao que acontece em seguida. O homem volta de seu quarto e bate com a mão na porta de vidro, o que me faz pular. Absolutamente assustada, olho para cima e o vejo apenas me encarando. Ele abre a porta, coloca a cabeça para dentro e diz: "Não consigo entrar no meu quarto. Por que você não me mostra onde fica?" E minha única defesa é tentar ser útil. Então respondi: "Talvez haja algo errado com sua chave. Deixe-me dar outra." O olhar que ele tinha nos olhos era inexplicável. Senti que estava correndo perigo absoluto. Entreguei a ele a nova chave e ele voltou para o quarto. Tentei enviar uma mensagem de texto para o Michael, porque foi ele quem me treinou. Embora fosse o meio da noite e ele estivesse dormindo, eu precisava de alguma orientação. Sem resposta do Michael, percebo o homem descendo as escadas para voltar e entro em pânico novamente. Corro para o escritório dos fundos, tranco a porta e pego meu canivete. É importante manter a proteção quando se trabalha à noite. Ouço o homem no escritório gritando: "Olá, por que não me deixa entrar no meu quarto? Você não gosta de mim?" Como sou uma idiota completa e não me mantenho firme e chamo a polícia. Quando estou com medo, decidi enfrentar essa situação sozinha. Respondi: "Estou no telefone, já estou indo." Então comecei a ligar para o Michael várias vezes pedindo ajuda. Ele não respondeu. Decidi respirar fundo algumas vezes e sair do escritório. O homem não estava lá. Ele estava no banheiro. Comecei a ouvi-lo falando sozinho, dizendo com raiva: "Mátia, Mátia, Mátia." Meu coração afundou. Ainda sendo uma idiota e não chamando a polícia, ele sai e eu digo: "Sua chave estava quebrada. Desculpe, deixe-me acompanhá-lo até seu quarto." Ele concordou, felizmente. Eu estava usando um suéter de mangas compridas. Então, com os braços para baixo, consegui esconder minha faca na mão enquanto a segurava. Comecei a andar para fora e ele parecia insistir em andar atrás de mim. Começamos a nos dirigir para a escada e para o quarto dele. Eu estava suando de tão nervosa que estava, sempre olhando para trás para ter certeza de que ele não iria fazer nada. Ele parou em um quarto e eu parei no quarto dele. Algumas portas abaixo, sorri e disse: "Ah, esse é o quarto errado. Este é o seu quarto", como dizia claramente na porta. Durante todo o tempo em que ele estava indo para o quarto de outra pessoa e tentando abrir a porta, eu me senti mal por ela. Corri rapidamente de volta para o escritório e tranquei a porta. O próximo hóspede que eu registrei era um policial de algumas cidades vizinhas. Eu me senti mal por ter contado a eles sobre o homem, mas eles pareciam dispostos a ficar de olho e ouvir. Na noite seguinte, o homem voltou, mas eu tranquei as portas e disse a ele que estávamos lotados. Expliquei ao meu chefe o que havia acontecido quando ele voltou de férias, mas ele não me levou a sério. Continuei a trabalhar lá no turno da noite durante o ano seguinte, onde muitos outros encontros estranhos aconteceram. Se você se sentir desconfortável, sempre chame a polícia. Eu tinha acabado de fazer 18 anos e estava trabalhando no turno de fechamento de uma pequena lanchonete em um supermercado. Um dos meus clientes habituais chegou, o Tom. Ele entrava e gritava: "Onde estão minhas meninas?"
e todos nós tínhamos que abraçar desajeitadamente esse homem de 80 anos, enquanto ele sussurrava: "Deus te abençoe" em seu ouvido. Eu odiava o Tom. Ele sempre se segurava um pouco demais e sussurrava um pouco perto demais. Nesse turno, eu estava fechando sozinha e Tom chegou por volta das 4 da tarde. Como não era incomum, eu lidei com o malandro e lhe trouxe o café e o pãozinho. Dessa vez ele estava com a esposa, que era doce, mas com aparência cansada. Ele começou a me fazer perguntas enquanto eu trabalhava. O que eu tenho para fazer à noite? É difícil fechar sozinha. A que horas eu saio? Alguma vez tive medo de caminhar até meu carro no escuro? As perguntas foram ficando cada vez mais incômodas e sua esposa ficou sentada em silêncio. Respondi da forma mais amigável que pude, apesar de estar com os cabelos da nuca arrepiados. Eu o pegava olhando para mim com frequência. Mas tudo bem. Eu saía do trabalho às 7 horas, então não era nada demais. Até que ele não foi embora. Sua esposa foi para casa sem ele e ele ficou me encarando por horas. Perguntei se ele precisava de mais alguma coisa e ele disse que não, só estou esperando você sair do trabalho. Ele disse que queria me acompanhar até o carro, porque garotas jovens não deveriam ficar sozinhas em um estacionamento escuro. Eu lhe disse que não era necessário e continuei meu trabalho, ignorando-o agora mesmo quando ele me encarava. Ele saiu cerca de 15 minutos antes do fim do meu turno, no escuro inverno de Michigan, e eu suspirei de alívio. Não pensei 2 vezes ao bater o ponto e me dirigir ao meu carro. Peguei minha escova de neve e comecei a limpar meu carro, aproveitando o silêncio próprio de uma noite de neve. Comecei a ouvir o barulho de passos atrás de mim, mas ignorei. Afinal, estou em um estacionamento. Mas eles se aproximam, passando por qualquer outro carro e indo diretamente em direção ao meu carro, estacionado longe dos outros no estacionamento para funcionários. Olho e é o Tom, a uns 15 metros de distância e sorrindo. Ele me diz que eu deveria ter procurado por ele, que ele estava sentado do lado de fora esperando por mim, e que eu deveria saber que é perigoso para garotas jovens ficarem sozinhas em um estacionamento à noite. Comecei a tremer. Tentei abrir a porta do carro, mas ela estava congelada por causa da tempestade anterior. Tom se aproximou, chamando-me de garota estúpida e pedindo perdão a Deus. Pensei em correr de volta para a loja, pois ele era tão velho que certamente não conseguiria me acompanhar, certo? Mas não quis arriscar. Ele poderia ser mais jovem, pois sou péssima para avaliar a idade e não sou exatamente rápida, considerando meu peso. Portanto, mantive minha posição. Procuro meu spray de pimenta na bolsa, felizmente preso às minhas chaves. Digo a ele que se afaste, que tem o spray de pimenta e que vá para casa com sua esposa. Ele me encara. Eu lhe mostro o recipiente de cor azul petróleo. Estamos a cerca de 6 metros de distância agora. Ele está bem dentro do alcance. Ele me chama de vadia, cospe em mim e volta para a loja. Entrei em meu carro meio descoberto e dirigi para casa apavorada. Liguei para a loja quando cheguei em casa, a apenas 1,5 km de distância, ou seja, cerca de 2 minutos, e contei o que havia acontecido. Eles expulsaram Tom e disseram para ele não voltar. Ele começou a xingar muito, e sua esposa teve que ir buscá-lo. Ele acabou sendo preso por agressão alguns anos depois, mas não sei os detalhes, pois eu já havia me mudado naquele momento. No entanto, não posso dizer que estou triste por vê-lo partir. Trabalho como cuidadora de crianças, e uma das crianças de que sou responsável começou recentemente a fazer caminhadas. Decidi levá-lo a uma trilha muito legal no South Fork State Park. Estávamos prontos para caminhar até a Rosacks Cave, depois de estacionar bem perto do início da trilha. A trilha inteira tem cerca de 1,5 km, e foi por isso que escolhi essa trilha para a nossa caminhada naquele dia. Também escolhi essa trilha porque sempre que estive nela antes, estava muito movimentada e cheia de pessoas, e era um local muito popular, o que me fez sentir seguro. No entanto, no verão passado, tivemos uma série de tempestades de verão severas que causaram danos enormes à trilha. Então, para minha surpresa, ela estava muito mais difícil e completamente vazia. Não me incomodei com o fato de a trilha estar obviamente vazia,
porque havia uma pequena equipe de construção trabalhando em uma ponte que mal dava para ver do início da trilha. Ele ainda queria fazer a caminhada, apesar de toda a largura da trilha ter sido lavada até ficar com apenas 30 centímetros de largura, com uma queda de 6 a 12 pés em um leito de riacho de rocha sólida e várias árvores caídas. Ele é muito atlético, e eu estava confiante em suas habilidades, e ele estava muito animado para enfrentar nossa aventura. Chegamos até uma plataforma que permite ver toda a caverna. Havia muitas árvores caídas ao redor da plataforma, e ela estava fechada nesse ponto. Mas como já tínhamos chegado até aqui, decidimos contornar a plataforma e seguimos alguns metros para dentro da caverna. Passamos a maior parte do tempo nessa área devido à dificuldade, por isso sei exatamente como ela era. Havia raízes de árvores diretamente sob a plataforma e era possível descer pelos dois lados delas. Também vale a pena observar que a Rosax Cave é muito mais parecida com um penhasco com uma formação rochosa suspensa e um filete de água diretamente no meio. Não é uma caverna fechada e assustadora. Ela é muito aberta e bonita. Chegamos à caverna e notei uma vela que não estava acesa recentemente, mas que em algum momento esteve sobre uma grande rocha com um coração esculpido. Achei que era alguém que estava tendo um encontro ou algo do gênero, e não levei em conta. Ele queria subir até o topo, onde notei mais 2 velas e 3 pilhas de pedras pequenas que haviam sido empilhadas por alguém. Nesse momento, eu me senti estranho, mas foi quando ele encontrou uma pequena poça cheia de salamandras bebês e quis pegá-las. Foi o momento mais feliz que eu o vi em muito tempo, e não tive coragem de dizer a ele que era hora de ir embora. Passamos cerca de 1 hora pegando salamandras bebês, e eu o vi se divertir como nunca. Finalmente, decidimos ir embora, e quando chegamos à plataforma, bem no centro, no meio das raízes das árvores, havia uma toalha molhada pendurada que não estava lá antes. Ele também notou o fato, mas não percebeu a gravidade da situação em que estávamos. Naquele momento, eu sabia de fato 2 coisas. Primeiro, alguém estava nos observando e nós não o víamos. E segundo, ele agora estava potencialmente escondido na floresta e fez questão de não ser visto, mas de deixar um objeto para ser notado. Não havia como correr de volta com a trilha estreita, e eu não estava disposto a dizer a ele que estávamos em perigo potencial. Eu disse a ele para ir na minha frente e continuei a incentivá-lo, dizendo que ele estava indo muito bem, e isso pareceu acelerá-lo naturalmente. Não vi ninguém enquanto estávamos na trilha. Chegamos ao carro e eu tranquei as portas imediatamente. Ao sairmos do parque, um homem muito sujo, provavelmente na casa dos 30 anos, saiu do bosque e fez questão de me encarar com a expressão mais vazia que já vi. O homem me seguiu com os olhos e a cabeça, enquanto eu passava por ele, e continuou a me encarar até que eu não pudesse mais vê-lo. Naquele momento, eu soube do terceiro fato. Ele fez questão de se mostrar para mim e que os fatos 1 e 2 eram verdadeiros. Aquele olhar fixo ficou comigo por dias, e pensei em procurar aconselhamento depois disso, pois isso me incomodou por várias semanas, causando-me grande ansiedade. Tentei dizer a mim mesmo que talvez tivéssemos interrompido sua hora do banho e que ele estava acampando e não queria nos assustar. Afinal, o homem de aparência maluca tinha tempo suficiente para fazer o que quisesse enquanto estávamos pescando salamandras. Não consigo entender de forma alguma por que ele olhou fixamente em meus olhos daquela maneira, se queria passar despercebido. No fundo, sei que é muito mais provável que tenha sido uma ação deliberada com a intenção de me assustar. O menino que eu estava nunca teve ideia de como eu estava em pânico e, até hoje, é a maior diversão que já vi ele ter. Ele fala sobre isso regularmente e foi uma experiência muito positiva para ele. Foi uma das piores experiências que já tive e me fez sentir muito mal e perturbado. Isso é algo que aconteceu comigo quando eu era criança, e eu só queria compartilhar a história, pois ela ficou comigo por muito tempo. Eu tinha cerca de 7 ou 8 anos de idade,
Não me lembro exatamente, mas era por volta dessa idade, e em um fim de semana estava visitando meus avós, que na época moravam no campo. Sou da Bósnia, Europa. Eles ficavam a apenas 1 hora de carro e fomos para lá de manhã cedo. A casa deles fica em uma área arborizada, com uma longa estrada sinuosa que leva a cada casa individual, que não eram muitas, talvez umas 3 ou 4. Eu conhecia bem a área, pois ia visitá-los quase todo fim de semana. Além de ir até as casas, há uma seção da estrada que leva diretamente à floresta, uma espécie de trilha natural. Nosso carro quebrou exatamente nesse ponto, com o pneu furado. Como estávamos muito perto de onde meus avós moram, e meus pais sabiam que eu conhecia a área, deixaram-me dar uma volta enquanto meu pai consertava o pneu. Isso foi por volta das 9h10 da manhã, então eles não tiveram medo de me deixar correr um pouco. Como eu era um garoto curioso, e ainda sou, optei pela trilha da floresta, já que a estrada de terra principal não era muito empolgante. As árvores eram muito altas e densas, portanto, mesmo durante o dia, estava um pouco escuro. Subi a trilha da floresta por algumas centenas de metros até chegar a um cruzamento. Isso foi há mais de 20 anos, mas deixou uma impressão duradoura em mim. Então, aqui está o que me lembro. No meio da encruzilhada, no ponto exato em que as estradas se bifurcam, havia uma pequena espécie de caverna e abertura. Aproximei-me um pouco mais e notei o que pareciam ser vagalumes brilhando no buraco escuro como breu. Não tenho certeza se os vagalumes se iluminam durante o dia, mas é assim que me lembro. Além disso, senti uma presença, como se eu não estivesse sozinho ali, como se a caverna estivesse me chamando para entrar. E então notei o que pareciam ser vários pares de olhos vermelhos menores espreitando da escuridão. Nesse momento, fiquei bastante assustado, achando que era algum tipo de animal, e decidi não ir mais longe e me afastar lentamente. Estamos no sudeste da Europa, portanto, não há muitos animais perigosos por perto. Muito raramente um lobo ou um urso é visto, mas geralmente não perto de assentamentos humanos. Nada me seguiu, e não tive problemas para voltar. Decidi não contar aos meus pais sobre isso, pois achei que eles ficariam bravos e não me deixariam brincar sem supervisão durante o restante de nossa visita. Eles decidiram me deixar com meus avós e me buscar na segunda-feira, enquanto voltavam à tarde. Sou muito próximo da minha avó. Ela e eu somos muito parecidos, especialmente agora que somos adultos. Então, contei a ela sobre o encontro que tive. Ela meio que riu dizendo: "Querido, não há nada lá, eu passo por lá todos os dias." Mas eu fui inflexível sobre o que vi, e ela concordou que faríamos uma caminhada juntos e visitaríamos aquele local. Não era muito longe da casa dela e chegamos lá naquela mesma tarde. Chegamos ao cruzamento e, como ela disse, não havia nada lá. Nenhuma caverna ou buraco, apenas um local plano onde os cruzamentos se encontram. Nenhum vestígio de ter sido escavado ou enterrado. Minha avó até me perguntou: "Você tem certeza de que estava aqui?" E eu respondi que sim. Ela não deu muita importância ao fato, atribuindo-o à imaginação infantil, mas me disse para não me aventurar por aqui sozinho novamente. Continuamos nossa caminhada e, a partir de então, parei de mencionar o evento. Mas até hoje, mesmo depois de todos esses anos, ainda me lembro desse fato com muita clareza. Acho até estranho que eu consiga me lembrar dos detalhes, e é claro que sei que as lembranças podem se distorcer com o tempo, e que o que achamos que lembramos nem sempre é o quadro completo, pois nossa mente adora preencher os espaços em branco, mas não sinto que seja esse o caso. Sempre fico pensando no que teria acontecido se eu tivesse me aproximado ou, pior ainda, tentado entrar na caverna escura. Já li sobre lugares malignos em florestas de todo o mundo, ou lugares onde o tempo e o espaço podem se distorcer. Pessoas que entram no que descrevem como linhas do tempo diferentes ou dimensões alternativas. Talvez esse fosse um desses lugares. Meus avós não moram mais lá. Meu avô faleceu quando eu tinha 16 anos e minha avó se mudou para a cidade no mesmo prédio que eu e meus pais. Ainda possuímos a propriedade da casa e terreno, mas nunca mais fui lá. Meu pai vai até lá algumas vezes por ano, apenas para verificar como estão as coisas e limpar um pouco. Segundo ele, a casa e o terreno quase foram consumidos pela vegetação. Eles cortaram a eletricidade e água para não pagar as contas, portanto,
Não é muito conveniente ficar lá. Mas planejo ir para lá algum dia, talvez durante minha próxima folga do trabalho. Eu realmente quero voltar àquela estrada, supondo que ela ainda exista, e ver se sinto alguma coisa. Agora que sou um adulto com interesse no paranormal, sinto-me muito atraído por essa lembrança. Alguém já passou por algo semelhante? Gostaria muito de ouvir suas opiniões. Quando eu estava na Alemanha, meus amigos e eu costumávamos fazer turismo. Sempre éramos instruídos a permanecer no caminho mais conhecido, mas ninguém realmente fazia isso. Decidimos explorar alguns dos castelos ao longo do Rio Reno durante o inverno, sem saber que a maioria dos locais estava fechada. Ficamos muito desapontados, mas mesmo assim, acabamos encontrando alguns locais muito bons. Ao sairmos de uma cidade perto de Oberwesel, acabamos pegando uma estrada aleatória no interior. Continuamos dirigindo até que, por fim, vimos uma estrada de terra paralela à rodovia. Decidimos descobrir onde ela começava e ver onde iríamos parar. Finalmente encontramos o início da pequena estrada. Ela tinha uma pista e era uma estrada de terra. Continuamos a subi-la um pouco antes de encontrarmos uma placa. Fomos treinados para reconhecer a maioria das placas, mas tínhamos muito pouca experiência com o idioma alemão e nunca tínhamos visto essa placa antes. Uma coisa que sabíamos era que a caveira e os ossos cruzados universais estavam bem visíveis. Tentamos fazer uma pesquisa no Google, mas não tínhamos sinal de celular. Falamos em dar meia volta, mas depois de um tempo todos concordamos em ver onde íamos parar. Acabamos dirigindo por quase 1 quilômetro em uma floresta, antes de encontrarmos uma porta enorme construída na encosta de uma colina. Estávamos dirigindo lentamente quando notamos que, embora a porta não estivesse aberta, ainda podíamos entrar. A porta tinha quase 15 centímetros de espessura e era feita de aço. A abertura foi causada pelo fato de a porta estar literalmente fora de suas dobradiças. Discutimos mais um pouco antes de decidirmos ver o que havia lá dentro. Armados apenas com nossos celulares para iluminar e um pequeno machado, entramos, mas descobrimos que nossos celulares não iluminavam absolutamente nada. Estávamos em uma sala enorme e escura como breu. Peguei uma pedra e a joguei o mais forte que pude. A pedra atingiu o chão muito mais adiante. Teríamos ido mais fundo, mas estávamos todos começando a ter a sensação de que estávamos sendo observados. Do nada, do fundo da escuridão, vimos a silhueta de uma forma humana. Apertamos os olhos e ficamos quietos, esperando por alguma coisa, pois estávamos todos com os nervos à flor da pele. A forma estava parada, sem se mover. Então, do nada, ela gritou. Não era um grito normal. É difícil de descrever. Foi o grito mais penetrante e assustador que já ouvi. Todos nós corremos em direção ao carro, saindo dali o mais rápido que podíamos, o que não foi tão rápido assim, considerando que o carro do meu amigo não dava partida. Foi um cenário de filme de terror de primeira linha, que se resolveu depois que o carro de péssima qualidade do meu amigo finalmente deu partida. Se eu voltar à Alemanha, pretendo visitá-la novamente, mas não consigo encontrar essa área no Google Maps.